Continuar falando do assunto, Vamos. então? Vamos colocar o Thiago aqui conosco na linha, o Thiago Rondon, Joel, que é um especialista, uma pessoa que manja tudo de internet, desses problemas com o WhatsApp, e vai nos ajudar legal. aqui com esse bug. Que bacana. É até interessante a gente tentar entender melhor isso, porque ontem muitas pessoas, como a gente vem dizendo aqui, essas pessoas se viram perdidas. Literalmente perdidas. E isso não pode acontecer. Você tem que, de alguma forma, tentar se livrar desse problema ou tentar driblar esse problema, porque ele vai acontecer mais vezes. Tenha certeza disso. Que pena, né? Cadê o Thiago? Thiago, muito boa tarde, viu? Seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Tudo bem com você, meu amigo? Oi. Tudo bem com vocês? Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. E você, Thiago? Você que é um cara que tem mais ligação ainda com a internet, você se desesperou muito ou não? Ou você conseguiu lidar com o problema de um jeito adequado, vamos dizer assim? Olha, a gente está tão conectado hoje em dia e depende tanto para trabalhar, para se comunicar, que no começo pareceu, nossa, que dia tranquilo, mas de repente a gente começa a ficar preocupado se está tudo correto. Como vocês estavam falando, como se comunicar com a família, como se comunicar com os amigos, parece que a gente até esqueceu um pouco como isso acontece na prática, né? A gente se acostumou tanto a ficar mandando mensagem que a gente se sente um pouco perdido. Com toda certeza, né? E o que é que você diria ao nosso ouvinte, o que é que você diria para as pessoas todas que estão nos acompanhando agora, para tentar lidar com esse tipo de problema daqui para frente? Qual que é a dica? Quais são as dicas aí? Você deve simplesmente deixar esse problema de lado ou tentar resolver esse problema? O que você acha? Bom, eu acho que é interessante a gente começar a entender por que isso ocorre, né? Não é a primeira vez que um serviço como esse sai fora do ar, mas ontem, de fato, foi algo muito mais forte, porque ontem saiu do ar o Facebook, que é uma empresa que hoje é proprietária do Facebook, WhatsApp e Instagram, e como o pessoal brincou na internet, pelos memes, foi como se o Facebook tivesse tirado lá o Mark Zuckerberg e o Facebook da tomada. Ou seja, o Facebook se desconectou completamente da internet, né? Para que fique um pouco mais claro assim, o tamanho do Facebook, hoje o Facebook no mundo tem 3 bilhões de usuários. É muita gente, é responsável por 8% de toda a informação que trafega na internet. Inclusive, foi muito comum ontem diversos outros serviços ficarem lentos. Relatos de pessoas tentando emitir nota fiscal na prefeitura, acessar outros serviços como o Telegram, por exemplo, que é um outro aplicativo de mensagem que recebeu 4 vezes mais acesso, porque todo mundo começou a buscar alternativa. E isso mostra também algo que é para a gente refletir. As pessoas se digitalizaram e mesmo que saiam um serviço como esse, todo mundo migra para outros, né? A questão do costume digital ainda está grande. E para os empreendedores ficou uma situação muito complicada, né? No Brasil, a FGV tem uma pesquisa super interessante que afirma que mais de 70% dos pequenos empreendedores no Brasil utilizam um serviço de mensageria. E aqui a gente está falando do restaurante, do entregador, a gente está falando de pessoas que vendem uma série de questões na internet, então a gente tem uma dependência muito forte. O WhatsApp, por exemplo, está em 99% dos celulares no Brasil e o Instagram em 82%. Então, assim, é muita coisa. Eu acho que vem uma reflexão agora importante como esse espaço digital que a gente se utiliza para trabalhar, para se informar, para a gente se locomover, para construir nossas crenças, né? Para construir o nosso voto. Como que a gente quer construir essa rede e se tem alguma alternativa nesse sentido? E aí, respondendo a tua pergunta, eu vejo que a gente precisa debater isso como sociedade, e eu acho que o debate importante dos próximos dias é como a gente não ficar, eventualmente, tão dependente de ferramentas tão específicas. Será que a gente pode debater e atuar em diversos canais? Será que a gente pode aprender a fazer isso de uma melhor maneira? Agora, Thiago, você disse dessa questão das pessoas, né, que ontem arrumaram uma solução, algumas, baixaram outro aplicativo, migraram aí para o Telegram.
Mas hoje não, ontem à noite mesmo, assim que o WhatsApp voltou, todo mundo já abandonou o Telegram e voltou pro WhatsApp. Então acho que nem com um bug desse de horas, a gente continua com outro aplicativo e dá chance para esse outro aplicativo. Né, Joel, Thiago? Será que o que poderia acontecer para que as pessoas passassem a, de fato, usar um outro aplicativo ali como alternativa? Porque me parece que o Telegram só serve para isso. Quando o WhatsApp migra para ele. O WhatsApp voltou, todo mundo esquece que o Telegram existe. Mas se todo mundo tiver essa consciência, Thiago, me corrija se eu estiver enganado, acho que todo mundo deveria habilitar um outro aplicativo como esse, o Telegram, por exemplo, para quando tiver um problema, um novo problema, que ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, você ter a quem recorrer, ou a qual plataforma recorrer. Porque mais cedo ou mais tarde o WhatsApp vai travar de novo. E pessoas perderam dinheiro ontem. Nós tivemos uma mensagem aqui de um entregador que ficou o dia inteiro sem fazer nenhuma entrega, porque os pedidos não foram entregues a ele, não chegaram até ele. Então acho que é hora da gente repensar um pouco essa forma de agir. Você mesmo disse isso. Nós temos que pensar e nos preparar para uma nova eventualidade, né, Thiago? E eu penso no seguinte também, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem um desafio grande como sociedade. Nós somos muito consumidores de tecnologia. As grandes plataformas, elas foram construídas fora do país. Essa é a verdade. Então a gente já tem uma dificuldade grande de compreender um pouco. Por exemplo, na minha opinião pessoal, imagina se acontece um evento desse no dia da eleição. Imagina o caos que isso não pode gerar. E aí eu vejo, assim, de uma certa maneira, que nesse sentido as plataformas que operam com milhões de pessoas, por exemplo, no Brasil, elas talvez deveriam ter um dever de explicar melhor e de maneira mais rápida o que está acontecendo. Ontem o que a gente percebeu é que as explicações vieram muito tarde. Aqui no horário do Brasil, a explicação técnica nessa madrugada, né? Então, acho que a gente precisa cobrar um pouco mais esse posicionamento, essa transparência do que acontece. Por outro lado, eu acho que a gente vem passando por uma digitalização e que é muito importante da gente se preparar, porque em rede sempre alguma coisa vai acontecer, vai cair um serviço, vai acontecer alguma coisa. Então, a gente precisa investir mais nisso. No caso do WhatsApp, que eu acho que é uma pergunta interessante que vocês fizeram, no Brasil, os brasileiros não pagam dados para estar acessando o WhatsApp, por exemplo. É o que é chamado de zero rate, por isso que ele é muito utilizado no Brasil. O Telegram, por exemplo, ele consome o pacote de dados da maioria dos brasileiros. Então é um incentivo grande estar no WhatsApp também, diretamente, para pessoas que não têm crédito no celular, que não têm um plano de dados pós-pago, de estarem utilizando as plataformas do Facebook. E aí é um outro debate sobre essa franquia de dados, né? Ah, entendi. O incentivo para você estar no WhatsApp é muito grande. Eu não tinha me atentado a esse ponto de que o Telegram ele acaba consumindo dados do celular, dados da sua internet, no caso. É algo que tem que ser repensado mesmo. Nós estamos completamente nas mãos desse pessoal. O mundo está nas mãos desse pessoal. Agora, como que um país como o Brasil deveria pensar em cima de uma alternativa para isso? Porque isso interfere na segurança de um país também, se você parar para pensar, né? A desordem é tão grande que nós poderíamos ter aí um caos por vários dias. Tá na hora do Brasil pensar em alguma alternativa viável para o povo brasileiro em relação a isso, assim como todo país deveria repensar o seu próprio quintal, Thiago? Eu acho que assim, né, o que é importante é a gente construir, na minha visão pessoal, uma internet aberta, onde a gente possa ter diversos players aí no mercado, atuando, enfim, etc. Mas a questão é que os países que investem muito em tecnologia e que não estão tornando os seus cidadãos digitais como consumidores digitais, estão investindo em cidadãos que estão produzindo, estão saindo muito bem. Ao meu ver, o Brasil falta um plano estratégico nacional para produzir tecnologia local, para produzir uma geração nova que possa construir redes sociais, sistemas, aplicativos
para atender aqui, né? A gente precisa investir muito em tecnologia local. A gente não pode se tornar simplesmente um consumidor como aqui, país. Thiago, eu vou compartilhar com você aqui também, deixar você aqui conosco. Tem muitos dos nossos ouvintes relatando, Joel, como é que foi a vida ontem sem o WhatsApp. Então vamos ouvir o que os nossos ouvintes estão falando sobre o assunto? Vamos lá. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruno Barbosa. É o André da cidade Serrana, região de Ribeirão Preto. Ô, Joel, pra mim não fez diferença nenhuma. Descobri que tinha outras coisas pra fazer além da rede social também, né? Podia acontecer mais vezes isso aí, gente. Tô brincando. Claro que tem gente que precisa disso, mas tô brincando. Um abraço pra vocês aí. Ótima terça-feira. Valeu, Andrezão. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Joel, tudo bem? Olha, eu vou te falar um negócio, uma coisa teve de bom, deu para reunir a família toda, tomar um vinho de segunda-feira, conversar e não ter nada incomodando, isso foi bom, isso foi muito legal, viu? Um abraço, Antônio Carlos Perdizzi. Gostei do vinho de segunda-feira. Você viu? Aproveitou o momento. Louco. Porque as pessoas passaram a conversar, né? Começaram a trocar uma ideia, fora ali do aparelho celular. Valeu, Antônio, um grande abraço. Bom dia, Joel. Bom dia, Bruna. Então, sobre o WhatsApp ontem ficar fora do ar, para mim não fez a menor diferença. Eu não fico preocupado, não. Minha preocupação é com o preço da gasolina, minha preocupação é com o preço da carne, que eu não como há 3 meses. Enfim, tanto faz para mim o WhatsApp funcionando ou não. Não mudou nada a minha vida. Um abraço para vocês, Emerson Neves, Guarujá, São Paulo. Ô, Emerson, muito obrigado, viu? Um abraço. Você viu, Emerson, dizer que não come carne há 3 meses? É triste isso, né? Ô Emerson, torcendo por dias melhores para você, tá? Um grande abraço, meu amigo. Tomara. E Thiago, que a gente ouve bastante, e a gente até tava brincando aqui com o Juliano Dip, mas é isso também, algumas pessoas precisam do WhatsApp para trabalhar, é claro, estamos falando disso aqui em vários momentos, mas esse contato foi um pouquinho retomado, né? De ligar para alguém, de conversar com a pessoa, de se encontrar, a gente conseguiu, quem pôde, é claro, sair, tirar o celular um pouco da mão. E isso também tem a sua importância, né? Eu, como assim, um entusiasta da tecnologia, eu vejo também um desafio muito grande para gerações novas. Eu gosto sempre assim, de comentar e compartilhar também o impacto da tecnologia nas crianças, principalmente essas tecnologias de mídia social, hoje muito famosos jogos como Metaverso, né, como Roblox e outros, onde criam realidades paralelas. Eu acho que ontem talvez seja um momento da gente refletir esse nosso cotidiano, esse nosso dia a dia, né, como que a gente está construindo, como que a gente está vivendo, e acho que uma mensagem importante nesse sentido é a gente refletir a transformação digital para as crianças, né? Ô Thiago, você tocou em um ponto que eu tenho muitas dúvidas. Esse jogo aí, o Roblox, meu filho tem 5 anos de idade e joga esse joguinho aí já tem um bom tempo. Tenho dúvida se ele é saudável ou não. Qual que é a avaliação que você, como um cara que é especialista na área, faz desse jogo, hein? Olha, eu tenho 2 filhas e eu, inclusive amigos, eventualmente comentam comigo, mas eu acredito que o computador, a tela, ela pode trazer muitas coisas boas para construir, para aprender. Mas eu acho que quando você começa a consumir tecnologia só para estar ali na frente, sem um aprendizado, sem uma construção, eu acho muito complexo. Eu acho que é importante para as crianças terem limites com relação ao uso de jogos e tablets. Acho que entrar nas mídias sociais é um grande, na minha visão bem particular, um problema. Eu acho que a gente ainda precisa estudar, debater muito sobre isso, sobre esse impacto, né? Mas uma plataforma de vídeo muitas vezes pode estar ensinando uma receita, como tocar um violão, mas às vezes ficar olhando abrir caixas de brinquedo talvez não seja saudável. Eu acho que essa crítica que a gente tem que fazer talvez esteja muito no conteúdo do que está sendo consumido. E sobre os jogos, na minha visão, o que vem acontecendo no mundo inteiro, uma pesquisa recente nos Estados Unidos, os adultos estão extremamente nervosos com o impacto das crianças, impacto dos jogos nas crianças. Assim como na China, recentemente, está permitindo apenas 40 minutos de jogos
por dia para as crianças. Então, assim, a gente já vê alguns movimentos de países totalmente diferentes, culturas diferentes, buscando soluções para diminuir o consumo de jogos por crianças. Tá, o Roblox, especificamente falando, você acha que é um jogo interessante? É um jogo que não pode oferecer nenhum mal para a criança, alguma coisa assim? Acho que tem que tomar muito cuidado com todo jogo que gera relacionamento, né, que pode conhecer pessoas novas na internet. Entendi. Acho que isso é um grande problema. Entendi. O outro são jogos que imitam a realidade. Para as crianças, isso é um grande desafio e tem pesquisas comentando sobre isso. O Roblox ele é um pouco disso tudo e tem um lado que é muito interessante também, que é o de programar, de construir. Então eu vejo que isso tem que ser dosado. O Roblox é uma plataforma enorme, mas eu deixaria esses pontos de atenção. Tá bom. Isso são os pontos que me preocupam mesmo. Porque, se não me engano, tem como você limitar, permitir que seu filho jogue apenas com pessoas conhecidas, né? Você fecha o cerco ali. Aí, acho que... aí, essa é uma boa prática, né? Então, cuidar da segurança, esse controle parental que muitos jogos oferecem, isso é importante. Tá ótimo, então. Acho que pode ser uma próxima pauta para a gente discutir aqui no programa com o Thiago, né? Especificamente, falarmos de jogos. Tenho certeza que há muitos pais agora ligados aqui na Rádio Bandeirantes que têm essa preocupação também. Então, queria convidá-lo para uma outra oportunidade a gente discutir esse assunto, tá, Thiago? Claro, fico à disposição. Uma boa tarde para vocês e todos os ouvintes. Boa tarde, meu amigo. Obrigada, muito obrigado. Thiago. A gente conversou com o Thiago Rondon, que é cofundador do App Cívico e do Instituto Tecnologia e Equidade. Já já a gente volta com ele para falar de jogos. Bora pro break? Tchau, Thiago. Vamos sim, vamos pro intervalo. Por favor, não saia daí. Você está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Esse é o Bora Brasil.